Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula de espanhol? Hoje a gente vai fazer uma viagem para Bolívia. Localizada na América do Sul, a Bolívia limita-se com o Brasil aqui, ó, ao norte, aqui ao leste, também com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile e com o Peru. Agora, gente, olha que interessante, eles não têm nenhuma saída para o mar. No livro de vocês, na página 18, tem um texto intitulado Equeco. O que significa Equeco? Equeco significa Deus da abundância. Pois é esse bonequinho aqui, ó. Equeco é o Deus da abundância na mitologia boliviana, andina e do altiplano. Ele é representado por uma estátua de um homem pequeno, um pouco gordinho, com a vestimenta tradicional boliviana e leva os braços levantados para os lados, a gente chama de alacitas, que são miniaturas de coisas que a pessoa deseja ganhar. Isso acontece entre el año viejo e el 24 de enero, ou seja, lá para o Réveillon. Interessante esse folclore, né? Como essa festividade, a Bolívia tem muitas outras muito criativas. Então, que tal vocês darem uma pesquisada sobre a Bolívia, só para vocês ilustrarem, não quero nada escrito, é só mesmo vocês terem imagem e conhecerem melhor a Bolívia. Aqui embaixo, nós temos Ojalá Llueva Café, que é um texto, uma música, na verdade, que está na página 30 de Juan Luis Guerra. Eu quero que vocês leiam, depois traduzam e identifiquem quais são os verbos que estão no subjuntivo. E o mais importante é que vocês observem o uso do ojalá, tá? A música não é lá essas coisas. Eu vou botar só um trechinho assim, coisa de 1 segundo. É interessante, né? Pois é, se quiserem, vocês procuram na internet a música, escutam. E se não quiserem, não são obrigados não, tá? O que eu quero é a tradução somente para que vocês observem como usar o ojalá. Lembra o que significa ojalá? Significa tomar aqui. Isso tem muito a ver com equeco. Por quê? Porque as pessoas colocam suas alacitas, ou seja, suas coisinhas aqui, desejando que aconteça, tomara que eu ganhe tal coisa no final do ano, ok? Galerinha, agora a gente já está quase terminando todas as dificuldades com os verbos no subjuntivo. Vejam, os verbos terminados com o IR, o que é que acontece? Eles sofrem câmbio. Quem lembra o que é câmbio? Câmbio é mudança, troca. Eu pego o I e troco pelo Y, certo? Eu trouxe primeiro o presente do indicativo aqui. Vejam. Por que é importante a gente ver primeiro o presente indicativo? Porque ele é a base para a gente formar o presente do subjuntivo. Então, tem aqui. Yo construyo, tu construyes, ele construye, nosotros construímos, vosotros construís, eles construem. Qual é a base para o presente indicativo? Ele permanece com a mesma vogal temática. Por exemplo, o verbo amar. Qual é a vogal temática? A. Ele vai permanecer com o mesmo A. Yo amo, tu amas, ele ama. Olha o A aí. Bailar. Yo bailo, tu bailas, ele baila. Olha o A aí. Hablar. Yo hablo, tu hablas, ele habla. Olha o A aí. Porém, qual é a regra para o subjuntivo? A gente vai se basear nesse indicativo para pensar. Veja, se no indicativo eu permaneço com a mesma vogal temática, vejam, os verbos terminados em A, a vogal temática continua A. Verbos terminados em R, a vogal temática continua E. E I é como se fosse lembram disso? O I é como se fosse significa o quê?
terminados com IR é como se fosse E, portanto, permanece com E, como acontece aqui, tá vendo? Porém, quando a gente passa para o presente do subjuntivo, a regra muda. Como é que fica a regra? No indicativo permanece a mesma vogal temática. No subjuntivo, a gente troca a vogal temática. Verbos terminados com AR, a gente usa o quê? O E. Verbos terminados com ER, a gente usa A. Então, o A eu troco pelo E, o E eu troco pelo A. E o I? O que acontece com o I? O I é como se fosse E. O E a gente não troca pelo A, portanto, o I também eu vou trocar pelo A. Então, aqui, baseado nesse do indicativo, a gente vai construir o verbo no presente do subjuntivo. Acompanha aí, olha. Aqui nós temos o radical, tá vendo? Então, eu vou trocar o E pelo A. Vamos ver se dá certo? Então, vamos lá. Que eu construja, troquei o O pelo A. Que tu construjas, troquei o E pelo A. Que ele construja, troquei o E pelo A. E aí vem o nosotros, que nosotros construjamos, que vosotros construjais e que ellos construyan. Repetindo, que eu construya, que tu construyas, que ele construya, que nosotros construyamos, que vosotros construyais e que ellos construyan. Quero chamar a atenção para o nosotros e vosotros. No indicativo, não vai ter o acréscimo do Y. Porém, no subjuntivo vai ter, a gente vai dizer construjamos, construjais. Gente, da mesma forma que a gente faz essa conjugação com os verbos terminados com IR, ou seja, esse modelo do verbo construir, a gente pode conjugar todos esses verbos aqui, ó. Atribuir, constituir, destituir, distribuir, excluir, uir, incluir, influir, restituir, retribuir, substituir, ou seja, todos terminados com IR. Então, por exemplo, se eu pego aqui atribuir, que eu atribuya, constituir, que eu constituya, destituir, que eu destituya, distribuir, que eu distribuya. Preste atenção que nosotros e vosotros são sempre regulares, mas isso vai ser aonde? No indicativo aqui. Regulares assim, ó, tá vendo? Não teve o Y. Lá no subjuntivo tem Y. Repito. Verbos terminados com o IR no indicativo em nosotros e vosotros não tem o Y. Porém, no subjuntivo, põe-se o Y. Aí está. Vejam. Que eu atribuya, que tu atribuyas, que ele atribuya, que nosotros atribuyamos, que vosotros atribuyais e que eles atribuyam. Então, com essa terminação, eu posso conjugar qualquer outro verbo terminado em U e R. Molezinha, molezinha, não é? Agora, só para fixar. Encontre um verbo que esteja no subjuntivo nessa tirinha. Olha a tirinha. Amo que llegue el frío. Me encanta el cafecito. El rayo del sol por la ventana. Me encanta ser un mito. Poner-me mucho abrigo. E a los 5 minutos volver a la cama. Qual é o verbo que está no subjuntivo? Encontrem. Encontraram? Isso! Llegue, do verbo llegar, que eu llegue, que tu llegues, que ele llegue. Muito bem! Agora, a gente vai ver um verbo que é bem peculiar. Nós já vimos verbos que tem seu radical E, que a gente troca por um ditongo, que tem seu radical O, que a gente troca por um ditongo. Lembram? Exato. Eles sofrem câmbio, ocorre uma ditongação. Agora vai ser diferente. Mesmo eles tendo um E no seu radical ou um O no seu radical, o câmbio é diferente, porque você vai pegar o E, não vai trocar por um ditongo, você vai trocar por um I. Você vai pegar um O, você não vai trocar por um ditongo, você vai trocar pelo um U. E aqui a gente tem primeiro, lembra que a base no presente do indicativo, que a partir dele a gente chega no subjuntivo. Como assim? Tem assim no indicativo. Yo mido, tu mides, ele mide, nosotros medimos, vosotros medis, ellos midem. Primeiro ponto. Verbo que tem no seu radical E, troquei pelo
I. Yo mido, tu mides, ele mide. Quais são as pessoas que a gente não troca? Nosotros medimos, vosotros medis. Esse a gente não troca. Por quê? Porque no presente ele é regular somente em duas pessoas. Quais são? Nosotros e vosotros. Nas outras, o que acontece? A gente troca. Essa irregularidade só afeta os verbos da terceira conjugação. Atenção, isso é muito importante. Essa irregularidade só afeta os verbos da terceira conjugação. Quais são os verbos da terceira conjugação? São aqueles terminados com IR. Por exemplo, o verbo medir, o verbo pedir. Olha o verbo pedir como ficaria. Yo pido, tu pides, ele pide, nosotros pedimos, vosotros pedis, eles pedem. Ok? Então, veja, de igual modo se conjuga o verbo competir. Eu compito, tu compites, ele compite, nós competimos. Conseguir, correr, despedir, ele rir. Atenção, a regularidade desse verbo, além do presente, afeta os seguintes verbos: o pretérito, o indefinido e todo o subjuntivo, que é o que nos importa aqui. Se é todo o subjuntivo, logicamente, o presente do subjuntivo também. Então, vamos pensar? Verbo medir, como é que ficaria? Lembra como é que a gente faz? A gente troca as vogais, lembra? Então, repetindo. A vogal temática é I. Lembra disso? O A no indicativo permanece A. O E no indicativo permanece E. O I é como se fosse E, então permanece E. Olha aqui, ó. É. Porém, quando eu passo para o subjuntivo, o que acontece? A gente troca as vogais temáticas. O A vira E, o E vira A. E o I é como se fosse E. Portanto, a gente vai fazer assim, ó. Que yo mida, tá vendo? O I é como se fosse E, então a gente troca pelo A. Que yo mida, que tu midas, que ele mida, que nosotros midamos, que vosotros midais e que eles midam. Aqui, a gente trouxe o verbo pedir, que seguindo aquela mesma regra que eu já expliquei anteriormente, são verbos irregulares somente os das terceiras pessoas, que a gente pode trocar o E pelo I, o O pelo U, somente das terceiras pessoas, ok? Olha, o verbo medir a gente viu, que yo mida, que tu midas, que ele mida, que nosotros midamos, que vosotros midais, que eles midam. Se eu faço com o verbo pedir, que eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nós outros pidamos, que vosotros pidais e que eles pidam. Chamo a atenção para nós outros e vosotros. Eles são regulares no indicativo. O que significa isso? Significa que lá no indicativo a gente não vai trocar o E pelo I. Mas cá no subjuntivo a gente troca. Lá a gente diz pé, não trocou, tá vendo? Pedimos, certo? Aqui a gente troca pidamos. Pedimos no indicativo, pidamos no subjuntivo. E aqui eu trouxe os outros verbos somente para a gente revisar, que são os verbos que sofrem câmbio, trocando-se o E pelo ditongo e o O pelo ditongo. Como assim? Verbo querer, que eu quiera, tá vendo o ditongo aqui? Que eu sienta, olha o ditongo, que eu pueda e que eu juegue. Quero chamar atenção para o verbo rugar, que nós outros fica ruguemos e rugueis. Não tem o ditongo, tá vendo? Mas permanece o ruguemos e rugueis. Aqui a gente trouxe o verbo pedir, que seguindo aquela mesma regra que eu já expliquei anteriormente, são verbos irregulares somente os das terceiras pessoas, que a gente pode trocar o E pelo I, o O pelo U, somente das terceiras pessoas, ok? Olha, o verbo medir a gente viu, que eu mida, que tu midas, que ele mida, que nós outros midamos, que vosotros midais, que eles midam. Se eu faço com o verbo pedir, que eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nós outros pidamos, que vosotros pidais e que eles pidam. Chamo a atenção para nós outros e vosotros. Eles são regulares no indicativo. O que significa isso? Significa que lá
lá no indicativo, a gente não vai trocar o é pelo i. Mas cá no subjuntivo, a gente troca. Lá a gente diz pé, não trocou, tá vendo? Pedimos, certo? Aqui a gente troca pidamos. Pedimos no indicativo, pidamos no subjuntivo. E aqui eu trouxe os outros verbos somente para a gente revisar, que são os verbos que sofrem câmbio, trocando-se o é pelo ditongo e o ó pelo ditongo. Como assim? Verbo querer, que eu quiera, tá vendo o ditongo aqui? Que eu sienta, olha o ditongo, que eu pueda e que eu juegue. Quero chamar atenção para o verbo rugar, que nós outros fica ruguemos e rugueis. Não tem o ditongo, tá vendo? Mas permanece o ruguemos e rugueis. Não haga la siesta y bien la fiesta de Araceli. Isso era um convite no dia 27 de maio de 2017. Já passou. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que é la siesta? La siesta é um costume hispânico, muito comum, de que as pessoas almoçam, lá eles almoçam tipo umas 2 horas da tarde, e depois todo mundo, depois que almoça, tira um cochilo. Esse cochilo é chamado la siesta e só voltam a trabalhar lá para as 4 horas da tarde. Por isso que eles estão dizendo aí, ó, não vão perder tempo dormindo, vem para a festa. Que pena que a gente não pode ir para a festa, né? Mas logo, logo a gente vai poder ir para a festa, vai poder se abraçar, vai poder ir para o colégio. Então, gente, terminamos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Hasta luego!